no ar mais um Tá no Campo, o podcast do Sistema FAEB Senar, feito para você, produtor rural, para você, trabalhador rural. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre reforma tributária. Para esclarecer esse tema, que é bastante delicado, nós estamos com uma convidada especial, Viviane Falhaber, que é assessora jurídica da CNA. Viviane, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Sistema FAEB Senar. Muito obrigada. Eu estou lisonjeadíssima de estar aqui. E é um tema muito, muito complexo mesmo, mas a ideia aqui é trazer ele para linguagem acessível e que os produtores rurais consigam compreender não só o impacto, mas em que efetivamente isso vai alterar, né, o dia a dia da produção dele. Então, deixando de lado o juridiquês, vamos falar nessa linguagem acessível mesmo, para que o nosso ouvinte, para que o nosso espectador entenda. Essa reforma ela foi assinada em dezembro, né, mas já mudou constitucionalmente, mas ainda não foi aprovada, né, não está valendo. Mas o que muda efetivamente na atividade rural? Mudar efetivamente nesse momento agora, nada. Ok. Está na fase de regulamentação ainda, né? Tiveram alterações dos dispositivos constitucionais, mas ainda tem uma fase de regulamentação que vai passar por diversas leis até que isso chegue efetivamente ao produtor rural. Uma vez regulamentada, o produtor rural, na hora de emitir nota, ele vai ser tributado, claro, como tudo. Ele já é tributado na hora da aquisição do insumo. Isso dá aquela bitributação, enfim. Esclareça aí para a gente, porque é uma das dúvidas do produtor rural, essa questão da tributação, se ele vai pagar mais. Sim, a preocupação é essa sempre, né? Até porque dentro da reforma tributária vai ter realmente um aumento de carga tributária, né? Isso a gente já constatou com os estudos econômicos, mas assim, é o seguinte, tendo em vista essa necessidade de emissão de nota, tanto na saída quanto na entrada do insumo para a produção rural, o produtor rural vai ter uma vantagem frente ao que vigora hoje. Ele vai conseguir se creditar de uma forma mais transparente dos pontos, dos tributos que eventualmente incidirem nos insumos que ele adquirir. Por exemplo, ele vai adquirir um trator. Desse trator é tributado em, vamos por 25%. Ao entrar esse trator, é possível que o produtor rural faça o creditamento desse valor com relação ao custo dele. Assim como, quando ele vai repassar para o adquirente vai poder também fazer a tomada do crédito desses 25% que vai incidir, né, eventualmente sobre a produção. Isso, o IVA. Ok. Mas quais são os caminhos legais para evitar essa dupla tributação ou para facilitar mesmo, para simplificar a tributação, para que ele pague um pouco menos ou que se possa deduzir? O ideal é o seguinte, o ideal é que se mantenha o máximo de transparência possível. Então, assim, mesmo que se exija eventualmente nota fiscal ou uma declaração extra, né, além do que é previsto atualmente, vai ser para trazer esse benefício de creditamento para o produtor rural. Mas o que a Confederação tem trabalhado junto com as federações e os sindicatos é exatamente trazer as obrigações acessórias dentro das possibilidades do produtor, né, dentro o mínimo possível, considerando até a peculiaridade mesmo da atividade rural, né, que torna muito complexo essas demandas mais, como eu posso dizer, mais burocráticas, né? E aí o produtor rural vai poder se creditar disso e também o que eventualmente era tido como um custo de produção na veia, que o produtor rural não conseguia se creditar de forma alguma, né, desses tributos que incidiam sobre os insumos dele dentro da porteira, atualmente, com a aprovação da reforma tributária, mais à frente ele vai poder se creditar disso. Então, pode ser uma boa coisa. Porque já é um setor bastante tributado, né? Agora, pegando o gancho aí que você falou da transparência, né? Aí tem a hora da declaração do imposto de renda. Indiretamente, essa reforma vai alterar alguma coisa no valor da terra bruta, por exemplo, porque ele é tributado sobre aquele valor que é declarado. E quando ele declara o valor real, a Receita entende aí como se ele estivesse omitindo. E aí pode causar algum prejuízo para o produtor, não?
Na verdade, essa reforma aqui, a gente ainda está na fase do consumo. Então, não veio ainda do Executivo, apesar de estar no prazo lá da Constituição, da emenda constitucional, que foi aprovada em dezembro, que eles irão enviar até agora, início de maio, eles não vão... Eles ainda não enviaram, então a gente não sabe ao certo. Mas, de toda forma, a ideia é que não só nessa reforma da renda a gente corrija os problemas, as questões que têm causado problema para os produtores rurais no passado, mas que a gente consiga prever melhorias dentro da declaração de imposto de renda para o futuro. Né? Imposto de renda pessoa física, seria isso. Mas, assim, essa reforma agora não está tratando especificamente disso. Ok. Quando você fala produtor rural, pessoa física. Produtor rural, pessoa física. Ok. Tem também tem o produtor rural, pessoa jurídica, é claro. E qual é a diferença ou quais são os benefícios? É melhor declarar pessoa física ou jurídica? Depende. Isso realmente vai depender da cadeia, depender da operação, depender de muitas coisas, assim. E a gente vai conseguir avaliar isso melhor dentro da reforma tributária que foi aprovada quando vier a regulamentação. Até agora a gente não consegue mensurar isso, mas realmente vai continuar sendo como é hoje. Uma análise caso a caso, a depender da situação de cada produtor e de cada cadeia. Dentro do sistema CNA, tem sido frequente a busca por informação, por entendimento mesmo sobre essa reforma e qual é a orientação do sistema aos produtores que têm dúvida acerca desse tema? A orientação do sistema com as dúvidas a respeito da reforma tributária é acionar, né, acessar o jurídico e o econômico das federações e também diretamente a CNA, para eventualmente sanar alguma dúvida ou até informar por exemplo, algum produto que a sua NCM, por exemplo, seja necessária de constar na redução de alíquota de 60% que veio na reforma, questões mais para o futuro, né, e também questões atuais específicas dessa aprovação agora da Constituição. Nós, enquanto sistema, nós atendemos, né, produtores pequenos, médio, grande, e essa reforma ela mexe com todos, obviamente, né? Essa questão da alíquota, há uma diferenciação, vai impactar mais em um segmento, em uma cadeia. O produtor rural, o pequeno produtor, ele vai ser tão impactado quanto o grande produtor? O impacto da reforma tributária no setor, ele é um impacto de aumento de carga, né? Isso vai acontecer para os dois. Então, acredito assim que vai haver um impacto considerável também para o pequeno, até porque o pequeno não tinha uma base mais alargada de tributação. O que eu quero dizer é que nessa reforma eles fizeram um IVA. Esse imposto sobre valor agregado, o que acontece? Ele incorporou PIS/COFINS, ICMS, ISS e IPI. Então, assim, o que acontece? Ele trouxe um compilado de vários tributos. Então, o que acontece? Vários deles, o produtor rural pessoa física não era contribuinte. Então, assim, mais em compensação, o produtor rural pessoa física não era contribuinte, mas ele também não se creditava, né? Tinha muito resíduo tributário ali, coisa que era bem custo de produção na veia, né, que eles falam. E aí agora ele passa a ser contribuinte? Ele vai passar a ser contribuinte. Vai ter até um patamar em que ele não vai ser contribuinte. Ok. Na verdade, ele vai ficar fora da sistemática geral, né? Mas ele também vai ser garantido o crédito para o adquirente. Mas foi minimizado, sim, os impactos diretos para o produtor rural, pessoa física de pequeno e médio porte. Certo. E por falar em crédito, essa nova tributação, ela altera a política de crédito rural, de oferta mesmo de crédito para o produtor rural? Não, na verdade, a reforma tributária ela trata de uma parte mais indireta, né, desse creditamento do produtor, e não tão direta. Então, assim, com relação ao crédito oficial, não. Eu acredito que talvez, assim, se a gente for avaliar que o produtor rural precisa manter uma regularidade fiscal, né, para poder conseguir créditos oficiais, talvez a transparência maior que a reforma tributária pretende ter, se isso efetivamente acontecer, isso seja bom para o produtor rural.
De modo geral. Sim, falando aqui de modo geral. Certo. E qual a avaliação que você faz, né, enquanto advogada, dessa reforma? Se vai ser positiva, em quanto vai impactar o segmento? Eu acho que o impacto é considerável, não tem como a gente tirar isso de mesa. Vai haver aumento de carga tributária, mas eu acho que dentro das possibilidades, o setor vai conseguir se manter em pontos em que é necessário que a especificidade do setor seja mantida. Por exemplo, o produtor rural, pessoa física, eventualmente ficar fora da sistemática e ser garantido o crédito para o adquirente, o produtor rural, pessoa física e também a pessoa jurídica, por consequência, poder se creditar efetivamente daquilo que ele adquiriu, porque foi necessário para a produção. Então, eu acho que impacto vai haver, mas eu acho que a projeção é boa. De modo geral, positivo. Sim. Então, isso não chega a inviabilizar nenhuma cadeia, não chega a inviabilizar o segmento, a atividade. Não, inviabilizar não. Eu acho que vai haver uma questão mais de adaptação. Acho que não é uma questão de avaliar se vai inviabilizar ou não, né? Eu acho que tinha antes uma previsão sem nenhuma necessidade específica do agro e que realmente dificultava. Agora, eu acho que com as previsões e os avanços que teve no debate na Constituição, eu acho que isso vai ser minimizado. Viviane, a gente está chegando ao fim e eu queria deixar o microfone aberto para caso você tenha alguma consideração a fazer, destacar algum tema que a gente não tenha abordado aqui, fique à vontade. Não, na verdade, é agradecer a oportunidade, né? Estou muito feliz de estar aqui e falar mais uma vez que esse canal está 100% aberto. Que a ideia é que tragam não só os debates, não só as questões que afligem tributariamente hoje, né, da tributação atual, mas também para frente. E é isso, a gente está à disposição sempre. Quer deixar algum canal, algum contato da CNA para que o produtor possa direcionar alguma dúvida, algum questionamento, algum elogio? Eu posso deixar meu e-mail da CNA, né? E aí, de todo jeito, o e-mail do jurídico fica à disposição. O meu e-mail é viviane.magalhães@cna.org.br. Mas o jurídico todo e também o econômico que toca mais na linha de frente mesmo esse assunto está à disposição para sanar qualquer dúvida. Eu agradeço a sua participação aqui no Tá no Campo. E a você, até a próxima.